também, cara, não tem como a gente discutir essa partida sem falar do erro, na minha opinião, grave da arbitragem de não ter assinalado o pênalti no Marinho. Eu revi e vi várias vezes, vários companheiros de imprensa também falaram que foi, enfim, muita gente reclamando, o próprio Santos. Eu até tuitei isso, que o primeiro ato do Rueda como presidente do Santos aí, de fato, teria que ser pressionar mesmo a Conmebol, pedir explicações do porquê nem a checagem foi feita no VAR. Porque, cara, assim, contra o Boca, a gente sabe como que é, não é teoria da conspiração, é uma coisa recorrente. Sempre o brasileiro vai ser prejudicado contra o Boca, ainda mais jogando fora de casa, na Bomboneira, por mais que não tenha torcida, etc. Mas o Santos foi prejudicado, cara, na minha opinião. E eu acho muito engraçado como os rivais se juntam para defender um time brasileiro, por mais que seja rival dele, quando ele é prejudicado pela arbitragem contra o Boca. Eu lembro do Amarídia em 2013, lembro do Baldo Aquino contra o Palmeiras em 2001, na semifinal da Libertadores. Enfim, vários e vários casos aí de arbitragens que tendem a favorecer o Boca. E ontem foi mais uma vez isso, porque não tem explicação nenhuma. O cara dá uma alavanca, dá uma cotovelada nas costas do Marinho e ainda coloca a perna para ele cair, ele cai, e o juiz nem checagem no VAR foi olhar, nem foi verificar a jogada, se de fato aconteceu o empurrão, a alavanca ali, enfim, nada. Mas simplesmente foi uma checagem rápida que o cara ouviu ali, beleza, segue o jogo, levanta, vambora. Cara, não pode passar uma coisa dessa. No jogo River e Palmeiras, os jogadores do River falavam com a arbitragem como se eles mandassem no jogo, como se eles tivessem um aval ali para poder falar do jeito que quisessem com o árbitro. E os jogadores do Boca a mesma coisa, como reclamam, como enchem o saco, como querem apitar o jogo, sabe? É sempre assim, parece que os caras têm o juiz já entra, tipo, não posso fazer nada que prejudique esses dois times aqui, que são muito grandes nos bastidores, etc. Cara, enfim, foi um jogo igual, um jogo truncado, mas teve aí esse asterisco da arbitragem prejudicando o Santos, cara. Então, bom, vamos lá, que é inevitável, preciso falar muito da partida ainda, mas sobre esse penal, obviamente, não tem dúvida, foi pênalti. Mas não é aquele pênalti absurdamente escandaloso. É um pênalti claro, que nem é difícil muito de marcar. Não. Mas hoje o que acontece? Com o VAR, acho que o juiz ele se redime um pouco da sua própria responsabilidade. Por quê? Porque se ele comete um erro grave, o VAR vai lá e corrige. Então ele vai de acordo com a convicção. A posição que o árbitro estava não era muito boa pro lance, porque ele tá nas costas, ali eu não sei se ele consegue ter a visão desses dois contatos que o Esquerdos fez no Marinho. Agora, o problema é, por que ele não foi olhar? Ele não foi olhar, não foi por culpa dele, foi por culpa do árbitro de vídeo, que disse, a própria Conmebol divulgou os áudios, falou, jogada normal de jogo, ele fala que o Marinho desacelerou a passada para poder tomar. Que isso, velho? Foi isso que o árbitro de vídeo falou. O cara nunca jogou bola na vida, mano. E o árbitro de vídeo, eu não vou me lembrar o nome dele, daí vocês pesquisem aí, mas é o mesmo árbitro que apitou aquele pênalti completamente mandrake, que o Felipe achou que foi, eu achei que não foi, do Balieiro no primeiro jogo contra o Grêmio, aquele toque que pra mim não tem convicção de que pega na mão aquela bola. Ah, sim, que ele abre, eu achei só que ele abriu muito o braço ali. Ele abriu aqui. A bola pegou aqui no braço dele aqui. Isso não é abrir o braço, entendeu? Ele deu uma ampliada no corpo dele para impedir a passagem da bola. Mas o ponto é, o mesmo árbitro que marcou aquele pênalti totalmente duvidoso, deixa de marcar esse. Esse que foi claro, Aí entendeu? O cara não tem critério nenhum. E as duas jogadas são contra o Santos. E aí, assim, eu vi aqui uma pequena thread pra quem não conhece, eu até separei aqui, deixa eu pegar, do Armênio Neto. O Armênio Neto, ele foi diretor de marketing do Santos durante a gestão... na tela aí? Oi? Consegue pôr na tela aí? Não consigo, velho. Eu nem sei fazer isso. Se você conseguir... deixa eu ver onde tá. Tá no grupo principal lá. Vai falando aí que eu vou procurando aqui. Mas, enfim, o Armênio Neto,
Ele foi o diretor de marketing do Santos quando era dirigido pelo Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Começou a gestão em 2010 e o Santos acabou sendo campeão naquela Libertadores de 2011. E o que aconteceu? O Santos precisava de uma vitória no último jogo da fase de grupos diante do São Lourenço, do Cerro Porteño, perdão, fora de casa. E era um jogo que o Santos tinha tido 3 jogadores expulsos contra o Colo-Colo na Vila Belmiro. Um deles era o Neymar, por uso daquela máscara, que ele colocou uma máscara dele mesmo. Dele mesmo. Ele fica mostrando pro juiz, sou eu. Exatamente. O outro era o Zelov, que era o centroavante da equipe. Você pode discutir a qualidade, etc e tal, mas era o centroavante da equipe. E, por fim, o Elano, que também foi expulso no banco já tinha saído, reclamou da arbitragem, acabou sendo expulso e não pôde jogar esse jogo diante do Cerro. E aí o Armênio Neto, tô com um tweet aqui, eu posso ler? Você já consegue colocar na tela aí? Eu tô tentando ver aqui qual que é o lado para colocar na tela. Deixa eu ver. É aqui, ó. Foi? É aqui. Não sei agora. Não sei, meu velho. Acho que é aqui. Bom, não sei. Aí é com você. Eu nunca fiz isso na minha vida. Vocês que sempre fizeram, nunca me ensinaram. Se virem. Mas eu vou lendo aqui. Se não der pra colocar, não tem problema. Ele diz assim: Libertadores também se ganha fora de casa. Quando o Santos precisava, sim ou sim, ganhar do Cerro Porteño em 2011 para não cair na fase de grupos, presenciei uma lição inesquecível sobre bastidores. O jogo contra o Cerro era no aniversário de 99 anos do clube. Time sem Neymar, Elano e Zelov, e o Ganso voltando de cirurgia. Foi o primeiro jogo do Ganso pós-cirurgia, aquela cirurgia que ele teve, a primeira, né, no joelho. Diogo e Keirson no ataque, e Maicon Leite como opção, que fez até gol. E nem o empate interessava nesse dia. O Luiz Álvaro Laor, em vez de ir só na véspera para o tradicional jantar que acontece com o presidente adversário, que é de praxe na Libertadores, ele foi 2 dias antes para o Paraguai. E na antevéspera foi até a Conmebol conversar com o diretor de arbitragem e também marcou um jantar com o então presidente Nicolas Leoz, falecido. Hoje é o filho dele que comanda. Naquela noite, entre causos da bola e taças de vinho, Laor martelava na questão da arbitragem. No final da noite, Dr. Leoz arrematou: Álvaro, não se preocupe, diga para jogar em futebol e só, e não se esqueça, sou íntia do Libertad, e gargalhou. O Cerro Porteño é um rival clássico do Libertad no Paraguai. A arbitragem foi tranquila, o Santos vencia por 2-1 e o Cerro Porteño pressionava muito no final do jogo. Nos acréscimos, escanteio para o Cerro, mas antes que batessem, o tempo se esgotou e antes de completar o tempo... Não, ele diz aqui, mas antes que batessem e antes de completar o tempo adicional, o juiz encerrou o jogo, revoltando o Cerro Porteño. Acho que foi aí, Rodolfo. E praticamente classificando o Santos. É que tá pequeno, não sei se dá pra galera ver, mas foi. Agora melhorou. Aí, bom, vou ler o próximo aqui para que finaliza. Humildemente, com todo respeito à nova gestão do clube, mas o presidente é figura forte e precisa estar presente e ser atuante nos momentos agudos. Ofício é importante, mas pegar o avião e ir lá falar cara a cara faz toda a diferença. Fica a dica. O que eu acho que acontece nesse caso do Boca, e é notório isso que o Felipe disse, dos vários favorecimentos que o Boca teve ao longo da história contra times brasileiros. A única coisa que explica isso é que o Boca ele sabe fazer exatamente o que ele precisa fazer para ganhar a competição. Um exemplo é que, por exemplo, diferente do River Plate, embora o River tenha ido muito melhor nas últimas edições da Libertadores, porque teve times muito melhores, um trabalho muito mais forte, o Boca trocou muito de técnico, não teve, enfim, não teve a gestão necessária para se tornar, fazer a campanha que o River fez. O que rola? O Boca é o time que jamais vai se expor numa semifinal de Libertadores como o River fez. Você não vai ver isso acontecendo
Jamais. O Boca não vai tomar um 3-0 em La Bombonera em casa para absolutamente ninguém. Pode ser o time mais fraco da história do Boca, isso não vai acontecer. E esse é um 12, hein? O próprio Santos, do Pelé, que foi campeão em La Bombonera, ganhou um jogo dificílimo, de virada, 2-1, com Pelé e Coutinho arrebentando. Então, se para Pelé e Coutinho foi difícil, quem dirá para Marinho, Soteldo e companhia limitada. Então, o Boca é um time que se prepara nos bastidores. E aí, assim, é uma crítica. A gente critica muito a arbitragem, acha que é um favorecimento, mas a gente precisa fazer uma crítica generalizada aos diretores dos clubes. No caso do Santos, eu me abstenho um pouco porque o presidente acabou de chegar, o cara tem 6 dias, 7 dias no comando do clube, nunca trabalhou com futebol. Pode ser que isso já tenha servido até de escola para ele, é até importante, e eu espero que o Santos faça uma pressão nos bastidores com relação a esse lance, para que não tenha nenhum tipo de outro erro na Vila Belmiro que possa prejudicar o Santos. Você tem que fazer esse tipo de pressão, pressionar e pressionar muito, entendeu? Porque se tiver um erro a favor do Santos, tá tudo igual, irmão. Tá tudo igual, ninguém sai prejudicado. Então, quanto ao lance é isso. Eu acho que ali foi mais culpa do árbitro de vídeo do que do árbitro em si, que poderia ter marcado, mas não vejo um erro crasso dele. Eu vejo um erro crasso do VAR, que tinha todas as câmeras, todas as jogadas. E até o Olé falou que foi pênalti pro Santos. Se até o Olé, que é um jornal historicamente torcedor de times argentinos contra brasileiros, um jornal que, por exemplo, quando a Argentina tomou de 4 na Copa das Confederações para o Brasil, não, foi na Copa América para o Brasil, aquele dia que o Adriano virou, lembra? O gol no finalzinho, o Brasil ganhou nos pênaltis. No dia seguinte, no Olé, em vez de falar sobre a final, eles falaram sobre a vitória do Nalbandian em cima do Guga em Roland Garros de 2004. Nalbandian, tenista argentino. Por quê? Ganhamos uma deles, não sei o quê. Os caras amam odiar os brasileiros, né? Então, se até o Olé falou que foi pênalti, não tem discussão pra mim, né? Todo mundo absolutamente viu. E aí, você gostou desse corte que você viu? Muito louco, né? Ele faz parte de uma live que a gente tá fazendo agora todo dia, ou melhor, de segunda a sexta, 1 da tarde, lá na Twitch, twitch.tv/FuteboltecoTV. Segue a gente lá pra poder acompanhar sempre.